o capítulo 2 como sendo uma abordagem inicial para fazer essa separação e essa introdução que a gente vai ter aqui no que é, então, pesquisa, né? Se eu estou falando de produção de conhecimento científico, o meio para a produção de conhecimento novo na ciência é a pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela é um processo que adquire várias formas diferentes, mas é o processo essencial pelo qual a gente consolida conhecimento novo, produz conhecimento científico. E aí é importante que a gente tenha uma definição, então, primeiro, que pesquisa é processo, né? Pesquisa não é evento, pesquisa não é produto, pesquisa é um processo, ele é um processo complexo, que é sempre moderado por um paradigma, e esse paradigma é a sua visão de mundo como pesquisador, quer dizer, é a partir do teu ponto de vista, da tua visão de mundo, que você tem cognição suficiente para pensar um processo de pesquisa. Se você não tem perspectiva de visão de mundo por um determinado ângulo, você não consegue conceber uma pesquisa sobre aquele determinado ângulo. Então, a pesquisa sempre vai ser direcionada por um paradigma, né? Que é a visão de mundo do pesquisador ou do grupo de pesquisa. E esse processo de pesquisa tem como foco, no nosso caso, observações, reflexões, experimentação, análise, interpretação, síntese, compreensão e, muitas vezes, tentativa de explicação de fenômenos, fatos da vida, da natureza. No caso da educação, essencialmente questões, não só da educação, mas das áreas das humanas, questões que não são materiais, que não são concretas, mas que são da relação humana, intelectual humana, com a vida, com a natureza, com a existência, né? É lógico que a educação, então, está imersa neste paradigma de ver a ciência, que é diferente das ciências naturais. E nas ciências humanas, nós trabalhamos muito mais com o que não é material, que é o mundo das ideias, das concepções a partir do que é concreto e das concepções das concepções. Ou seja, um segundo nível, que o Karl Popper chamou de mundo 3, o Karl Popper foi um filósofo que tinha uma explicação, vamos dizer assim, bastante interessante em 3 mundos, né? Que é o mundo das coisas, que é o mundo do concreto, né? O mundo dos sentidos, que os sentidos podem perceber, o mundo a respeito das ideias sobre essas coisas, e o terceiro mundo, que seria das ideias sobre essas coisas, né? E aí, quando eu consigo organizar isso do ponto de vista de método e técnica e consigo demonstrar isso do ponto de vista de relevância científica, que é a produção de conhecimento novo, então eu tenho uma contribuição científica a partir de uma pesquisa. No campo da educação, é muito importante lembrar que um dos pré-requisitos de produção de pesquisa, além da relevância científica, é a relevância social. Então, na educação, a gente pesquisa com um binômio, que é a relevância científica, que a gente procura demonstrar quando descreve o nosso problema de pesquisa, e a relevância social, que é qual é a contribuição social dessa pesquisa no campo da educação, né? E isso está lá na essência do livro, que é o capítulo 2 do livro, né? Então, a primeira questão importante para a gente lembrar é que pesquisar em educação é pesquisar uma área que é interdisciplinar, né? Você pode ter recortes disciplinares na educação, mas a educação é uma área interdisciplinar de pesquisa, né? E o foco é enriquecer o conhecimento do que a gente faz nessa área, né?
E a educação básica nos leva para o contexto da escola. Então, pesquisar na nossa área tem que ter uma relação com o contexto da formação de professores para a educação básica. Isso não pode estar desvinculado do que a gente faz, né? E isso é muito importante, porque é preciso que eu tenha uma relevância dentro do contexto daquilo que eu produzo, né? O tema está no livro, eu o explico no livro, mas eu acho muito importante pensar no ciclo completo do que a gente vai fazer na pesquisa, né? Então, esse processo de criação do pensamento científico novo, do conhecimento novo, ele parte de ideias do pesquisador, isso é óbvio, né? Você tem as suas inquietudes e dúvidas razoáveis que te fazem pensar em processos de pesquisa. Então, toda pesquisa tem um nível de criatividade que parte do pesquisador, que é aquela famosa pesquisa, né? O que você vai pesquisar, né? O que você está pesquisando, o que você pretende pesquisar, né? Então, isso é, na verdade, um contexto de ideias iniciais. Muitas vezes a gente tem uma visão meio nebulosa do que se pretende pesquisar quando você começa nesse processo. E ela não vem de um interesse pessoal, mas ela vem de um contexto de vivência, né? Normalmente você pesquisa e vai buscar algo para pesquisar, algo que te inquieta e que tem relação com a sua ação, né? Então, mas isso é suficiente para definir uma pesquisa? Essa é uma boa pergunta, né? A minha inquietude, a minha dúvida, ela é suficiente para definir uma pesquisa, né? O que é suficiente para transformar uma dúvida razoável em uma pesquisa, em um processo de pesquisa? Já pararam para pensar nisso? Qual é o limite entre a dúvida razoável que eu tenho e uma questão que realmente é uma contribuição para a produção de conhecimento? Até que ponto a dúvida razoável é só um desconhecimento meu e já está equacionado do ponto de vista de produção de conhecimento? Ou é uma contribuição para a produção de conhecimento? Outra pergunta reflexiva. Toda pesquisa é científica? Mas o que eu estou querendo dizer é que precisa de um algo mais quando você extrapola o momento de uma dúvida razoável sua, de uma inquietação grande que você tem em relação a um determinado fenômeno, algo que você observou, e a transformação disso em uma questão que é uma contribuição para a ampliação do que se conhece sobre algo. Este é o primeiro processo que nos leva a produzir ciência, né? Então, é uma inquietude que começa com você, mas olhando aqui para o nosso esqueminha, quando começa com você, ele vai se transformando em uma questão de pesquisa. Quando você discute isso com a sua comunidade próxima, por exemplo, você tem uma inquietude na sua escola, mas você conversa com seus colegas e é uma inquietude deles também. E ninguém te dá uma elucidação possível. É um negócio que começa a incomodar mais gente, né? É um negócio que é algo que precisa de descrição, precisa de exploração, pode ser até que precise de uma explicação, né? Então, deixou de ser sua, mas você percebe que isso transcende o seu espaço individual e é também de outras pessoas, que eu chamo aqui de comunidade de pesquisa próxima. São seus colegas, é o teu espaço de trabalho, são os colegas que fazem pesquisa junto com a de pesquisa. Quando você discute as suas questões de pesquisa com outras pessoas, você está fazendo esse aprimoramento para saber se realmente você vai produzir conhecimento científico, né? O outro meio básico é a revisão de referências bibliográficas, a famosa revisão bibliográfica. Então, tem um motivo pelo qual você faz uma revisão inicial de bibliografia, que é: será que a minha dúvida já foi pesquisada por outras pessoas? O que será que outros pesquisadores já produziram sobre temas que estão relacionados com aquela dúvida razoável que eu tenho? O que existe de produção científica recente sobre isso que eu tenho como uma inquietação grande?
Perceberam? A revisão bibliográfica inicial, ela antecede a tua organização de pesquisa. É quando você sai do espaço do eu, do meu ponto de vista, e vai buscar outros pontos de vista sobre aquilo que te inquieta também. Então, se eu estou no contexto da escola, estou vendo algo muito inquietante na minha escola, será que outras pessoas já viram isso? Será que isso aconteceu em outras escolas? Será que existe algo escrito sobre? Né? Então, é a partir deste primeiro momento que envolve, se você vai fazer pesquisa lá no campo, que é uma pesquisa focada em obtenção de dado na raiz do problema, na evidência primeira, que são os dados primários que a gente chama, quando a gente vai obter dado primário, é lá no campo, lá onde acontece o fenômeno. Então, você tem os participantes que ajudam a aprimorar essa ideia de pesquisa, e aí, a partir deste processo inicial, já não é mais uma ideia sua, é uma questão de pesquisa. A questão de pesquisa, portanto, é uma questão essencial que te leva à elaboração de um processo de pesquisa que já não é mais só uma inquietação do dia a dia sua, é uma inquietação que vai, uma vez elucidada, contribuir com o conhecimento científico. E aí, é a partir disso que você escreve o seu projeto, organiza. Escrever o projeto é organizar as etapas desse processo complexo, estabelecer o que você pretende e como vai fazer. Então, estabelecer o que você pretende é definir, a partir da sua questão de pesquisa, os seus objetivos. E aí, a partir dos seus objetivos, você vai definir como vai realizar a pesquisa. O como é a metodologia. Né? Como é que eu vou me aproximar e elucidação dessa questão de pesquisa? Metodologia. Né? E, a partir da execução dessa pesquisa, você, então, quando escreve o teu relatório final da pesquisa, gerou um conhecimento novo. É você que qualifica como conhecimento novo? Então, você teve uma dúvida razoável, viu na revisão de bibliografia que ela é uma dúvida científica, refinou essa dúvida com os seus pares próximos, orientador, colegas de seminário, outros pesquisadores próximos, fez o seu projeto, executou o projeto, produziu o teu relatório final. Tua dissertação, o teu relatório de pesquisa, o teu produto educacional, gerou um conhecimento novo. Quem define se esse conhecimento é novo? Não é você que é o pai da criança que vai dizer se a criança é bonita ou não, se ela é conhecimento novo ou não, se a pesquisa é válida ou não. Essa é uma característica essencial da produção do conhecimento científico. Eu declaro o que eu fiz. Quem valora o que eu fiz, atribui validade, define se é relevante, é a comunidade externa ao que eu produzi. Então, quando você leva esse conhecimento para a comunidade científica próxima, por meio de uma banca, por meio de apresentação em seminários, por meio da publicação de um capítulo de livro, de um relatório, quando você apresenta os seus resultados de pesquisa para os participantes da pesquisa, e eles falam para você assim, nossa, que legal, a gente nunca tinha pensado por esse lado. Isso vai nos ajudar de alguma forma, ou isso nos esclareceu algo, ou isso descreveu algo que a gente não conseguia descrever. Aí você começou a produzir conhecimento novo. Então, o que eu quero demonstrar com isso é fazer a pesquisa não é produzir conhecimento novo. A comunicação científica é que te permite transformar o que você fez em pesquisa em algo que é contribuição científica como conhecimento novo. Em outras palavras, pesquisar, mas não publicar o pesquisado é o mesmo que não pesquisar. Vai continuar sendo dúvida para todo mundo. É o mesmo que não ter pesquisado. Então, esse ciclo é importante. É o ciclo do pesquisar, o concreto da pesquisa e a comunicação do que foi pesquisado. Isso é um pacotinho que anda junto. Tá? Aí, fechando o nosso esquema aqui, então, esse conhecimento novo vira relato formal de pesquisa, entra nos meios de publicação de conhecimento científico, na forma de livros, na forma de apresentação em congressos,
E isso fica disponível para a comunidade científica distante, que nem te conhece, que não tem relação direta com você, mas que vai ter acesso ao relatório de pesquisa pelos mecanismos de busca. Os mesmos que você utilizou para obter a sua revisão de bibliografia. E essa comunidade, que é a comunidade da sua área de conhecimento, mas também de outras áreas de conhecimento, se considerar esse conhecimento relevante, vai incorporar isso como referência nos trabalhos deles. E aí, em incorporando isso, ele vai citar o seu trabalho. Em citando o seu trabalho, ele vai compor novas pesquisas, novo corpo de conhecimento, que vai gerar novos relatórios de pesquisa e que volta para ser referência bibliográfica de outras pessoas, que vão ter outras ideias, que vão continuar trabalhando, refinando as ideias, fazer novos projetos de pesquisa, gerar novos conhecimentos, gerar novos relatórios e voltar para a comunidade toda científica que vai validar isso do ponto de vista de citação. Não é bonito? Eu sou apaixonado por esse processo, porque, na verdade, esse é um processo humilde. É uma contribuição de formiguinha de milhares de pessoas ao longo do tempo que geram um conhecimento relevante. Não é uma pessoa com uma descoberta brilhante. Quando uma pessoa chegou a esse ponto, como dizem os físicos, ela está sobre o ombro de gigantes. Porque esse conhecimento é uma construção de tijolinho por tijolinho e toda contribuição é relevante, desde que você faça a comunicação científica. Legal? Eu acho isso aqui legal demais. Eu sou apaixonado em pesquisa por causa desta humildade de compreender que cada grãozinho que você produz de conhecimento novo nos ajuda no nosso processo de sermos mais conhecedores das coisas e do mundo. E aí tem a máxima do quanto eu mais aprendo, menos eu sei. Porque, na verdade, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o quão limitado é o que eu sei em relação ao que existe por saber. Né? Uma pessoa que sabe muito, que acha que sabe muito, é porque, na verdade, ela nem começou com o pé na estrada ainda. E aí a gente vai falar um pouco de como organizar esse problema de pesquisa, que é o começo, é o nosso começo. A pesquisa começa por um problema. Um problema é essa inquietação que eu disse para vocês, né? Que eu coloco lá no texto, ela se inicia a partir do que se quer investigar. E o termo problema indica que o que se quer investigar não está devidamente elucidado, né? Um problema científico, então, é uma questão que é de ordem prática ou teórica que ainda não está resolvida. Entenda esse resolvida não como explicação de causa e efeito, mas descrita, apreendida, explorada. Existem diferentes tipos de pesquisa para diferentes níveis de produção de conhecimento. Vamos pensar na Covid. A Covid aconteceu. Ela aconteceu e ninguém na comunidade científica sabia explicar, porque em explicando eu identifico causa para efeito e conhecendo a causa eu posso agir para eliminar a causa. Mas a pesquisa com a Covid não começou com a explicação. Primeiro foi preciso uma pesquisa exploratória para tentar identificar qual era o agente causador. Então, quando se definiu que era um determinado vírus, já foi uma pesquisa exploratória que contribuiu demais, dizendo a qualificação do vírus. Depois vieram as pesquisas descritivas, que descreveram as características desse vírus. Como é que ele agia? Não explicativa, mas descritiva. E aí, a partir disso, é que se criou uma pesquisa de causa e efeito, que se pode agir em determinada característica do vírus para gerar uma vacina, né? Então, perceberam? Eu tenho níveis diferentes de pesquisa. Uma pesquisa em um campo que é pouco explorado ou muito desconhecido, ela é uma pesquisa exploratória. A função da pesquisa exploratória é descrever algo que sequer se podia
descrever minimamente. Então, a pesquisa exploratória faz muitas perguntas e poucas respostas. Uma pesquisa descritiva já faz todos os detalhes possíveis de um determinado fenômeno, tornando-o elucidado, claro, né? Não explicado, mas descrito convenientemente. E a pesquisa explicativa, que é a mais difícil no nosso campo, ela tenta estabelecer relação de causa para efeitos. Então, a partir de efeitos, eu tento buscar causas. A gente tem que pensar também, quando eu transformo uma questão em questão de pesquisa, eu já consigo direcionar o tipo de pesquisa que eu vou fazer, o desenho de pesquisa que eu vou fazer, né? Então, só para colocar uns exemplos aqui para vocês, os exemplos genéricos que eu sempre uso nos meus materiais, mas quando você transforma a sua ideia e sintetiza isso na forma de uma pergunta, né? Pergunta que começa, por exemplo, por que as mudanças climáticas ocorrem, né? Isso já me direciona para uma questão de efeito, concorda? Né? Então, eu vou ter que, quando eu penso em um porquê, eu estou querendo explicar um fenômeno, então eu vou explorar e vou explicar o fenômeno, né? Cuidado com perguntas por quê, viu, pessoal? Como a gente já discutiu no nosso contexto, nós não conseguimos dar uns porquês muito bons na nossa área, não, né? Se for um estudo sério de pensar em todas as variáveis que estão relacionadas a qualquer fenômeno, né? Dar um porquê vai ser um recorte, né? Muito não generalizado. No máximo, eu posso dizer o que aconteceu com uma pessoa num determinado momento. Mas, então, assim, eu estou querendo dizer que quando eu construo a questão, dependendo de como eu arrumo a pergunta, eu já estou dando um direcionamento metodológico para como eu vou elaborar esse projeto, né? Por exemplo, que comportamentos do aluno influenciam o baixo rendimento escolar? Isso aí também é uma pesquisa de causa e efeito, né? Eu estou associando um comportamento com o rendimento escolar, né? Eu posso aqui tentar explicar essa relação, mas é uma relação muito estrita, né? Por exemplo, faltar muito à aula ou utilizar muito o celular durante a aula pode ser uma das explicações possíveis para um baixo rendimento escolar, mas você não sabe o que esse aluno está passando fora da escola, você não sabe a formação anterior dele, quer dizer, existem uma série de coisas que você não consegue explicar no contexto da escola, né? Estão conseguindo perceber o que eu estou dizendo aqui? Na verdade, assim, eu estou construindo a questão, né? Como formar professores para a educação ambiental de crianças? Aí, na verdade, essa pergunta, como, já não é de explicação de causa e efeito. Eu estou querendo descrever, né? Eu estou querendo descrever uma forma pelo qual eu consigo formar professores para a educação ambiental ou para qualquer outro processo, né? Como formar professores para o acolhimento de pessoas com deficiência no processo de inclusão. Então, isso é uma descritiva, né? Eu posso fazer isso num contexto de estudo de caso, por exemplo. Eu vou estudar o caso da minha escola nesse contexto, né? E como os professores foram formados ou não, ou como podem vir a ser formados nesse contexto, né? A experiência didática é importante para a atuação docente? Então, essa é uma falsa questão de pesquisa, porque, na verdade, assim, não existe dúvida aqui, concorda? Não existe uma dúvida real aqui. Essa é uma falsa questão de pesquisa, só para induzir um processo de escrita, porque a experiência didática, ela é base para a atuação docente. Sem experiência didática, você não é docente. Então, não tem questão de pesquisa aqui, né? Tem uma questão para ensaio, tem uma questão para a produção de um texto, mas não tem uma questão investigativa, né? Uma outra aqui. Como elaborar um site para ensinar sobre preservação ambiental? Quer dizer, isso não é uma questão de pesquisa também. Na verdade, você está construindo um processo, um produto, mas não é pesquisável isso aqui, né? Eu costumo usar esse termo, pesquisável, né? O que tem de pesquisável em como elaborar um site? Pode ter pesquisável para quem não sabe elaborar um site, mas não é pesquisável do ponto de vista de produzir conhecimento científico. Isso já está
totalmente equacionado pelo campo da pesquisa, né? Então, dá para se perceber duas coisas aqui, pessoal. Primeiro, que dependendo da estrutura e do termo que você usa para começar a pesquisa, você já define o tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, evitem determinadas perguntas que não são pesquisáveis para o tempo que você tem ou para o contexto que você tem. Ter uma questão de pesquisa diz muito sobre a sua experiência como pesquisador e comunica muito a pessoas que vão ser seus leitores sobre o que você pesquisou. Então, ela é uma boa síntese provocativa daquilo que você pretende. Construir uma questão de pesquisa não é algo trivial. Você não acorda um dia com uma questão bem elaborada. Você faz elaborações sucessivas até chegar a uma boa questão de pesquisa, a uma questão pesquisável para o seu contexto, tá? Tá bom? Então, pessoal, um abraço para vocês.